Olá pessoal, graça e paz, quero cumprimentar você com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus, que Deus possa abençoar você, a tua vida, a tua família e que o teu conhecimento ele venha crescer através desse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo aqui de curiosidade bíblica. Você que já acompanhou, que me acompanha no meu canal lá no YouTube ou não, você pode digitar no YouTube aí, Pastor Evanilson Silva. Lá tem mais de 20 vídeos meus de homenagem que eu recebi e de muitos vídeos de curiosidade bíblica. Você que tem interesse, desejo em conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, você pode me acompanhar lá, eu tenho muitos livros. Por exemplo, eu explico por que Jesus vem montado no cavalo branco e tantas outras curiosidades bíblicas eu venho gravando e postando aí para as pessoas aprenderem um pouco, que a nossa intenção na verdade é fazer com que você cresça o teu nível de conhecimento. E o conhecimento ele serve para crescer a pessoa de várias formas. Eu sempre digo que quem aprende da parte de Deus, ele cresce. Ele passa a ser uma bênção para ele mesmo e passa a ser uma bênção para as pessoas. Portanto, o conhecimento não é para você se exaltar, não é para você mostrar que tu sabe mais do que os outros. O conhecimento é para você crescer, ok? E assim você saber se você está cometendo coisas, se as suas atitudes estão certas ou erradas, porque o conhecimento ele nos leva a um estágio mais elevado, até mesmo na sociedade, amém? Então estamos aqui para gravar uma curiosidade bíblica, e nesse vídeo eu quero explicar por que nós temos um rosto. De repente você nunca tem observado, porque tantas vezes nós chegamos diante de um espelho, a pessoa se maquia, faz a barba, enfim, mas ela nunca percebe que ela tem um rosto. Milhares de pessoas na face da terra, cada um tem um rosto, um diferente do outro, mas todo mundo tem um rosto. Então as pessoas não param, muita gente não para pensar, por que eu tenho um rosto? Porque, o que seria isso? Qual é a característica? Qual é a necessidade? Qual é a importância da gente ter um rosto? À luz da Bíblia eu vou estar te respondendo isso, ok? Então eu quero, a princípio, te agradecer por você estar aí me assistindo. Eu quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, dá um ok, dá um teu like aí, compartilha, comenta. Eu sou professor de teologia, sou doutorado em teologia. Atualmente, 2019, está sendo gravado esse vídeo, no mês de abril. Atualmente eu dou aula pela faculdade FATEMEB, que é a Faculdade de Teologia de Belém. E também eu dou aula pela faculdade FATEM, em Pilares, Rio de Janeiro, Zona Norte. Que a FATEM significa Faculdade de Teologia Ministerial. Ok? Se você deseja ter um curso de capelania, teologia em várias áreas na tua igreja, você pode estar entrando em contato conosco, que a gente coloca um seminário lá com o maior prazer. Amém? Então vamos lá. Pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta porque teve um aluno que trouxe essa ideia e eu falei, poxa, interessante, realmente. Tem muita gente que não sabe por que nós temos um rosto. Então, aqui vai a primeira explicação. E para usar como base alguns versículos para testificar por que nós temos um rosto, eu quero começar com aquela parte que muitas pessoas até interpretam levando para o lado do dízimo. Quando Jesus ali em Mateus capítulo 22, versículo 17, estavam questionando Jesus com respeito ao dízimo, ao tributo que era dado para César no Império Romano. Então Jesus ele perguntou para aqueles fariseus, falou, vem cá, qual é o rosto que está na moeda? Porque naquela época, tanto o denário romano como sículo e outras moedas, quem lançava o dinheiro, até hoje é assim, existe um rosto do proprietário daquela moeda. Ou seja, o denário romano ele tinha o rosto de César. O que significa isso? Significa que não importa onde aquela moeda rodasse, na mão de quem aquela moeda passasse, mas um dia ela iria voltar para o dono, que era César. Então Jesus pergunta e o camarada diz assim, olha, aqui está o rosto de César nessa moeda. Então Jesus falou, olha, então dá de César o que é de César. Ou seja, pelo fato daquela moeda ter um rosto de César,
aquilo era prova, aquele rosto é a prova de que aquela moeda pertencia a César. Então não importa a cidade que ela esteja ou estivesse, não importa quem iria pegar aquela moeda, reter aquela moeda, mas o certo é que um dia ela ia rodar, mas um dia ela iria parar na mão de César, porque aquela moeda pertencia a César, ok? Então a característica do rosto na moeda significa que aquela moeda pertencia a César. Então Jesus falou, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muita gente vincula ela ao dízimo, à oferta, mas na verdade isso aí não tem muito a ver. Jesus aproveita essa oportunidade para dizer o seguinte, olha, da mesma forma que essa moeda tem o rosto de César, portanto, pertence a César, então você, pelo fato de ter um rosto, você pertence a Deus. Então, dê essa moeda de quem é dono de fato, a César, e dê a Deus o que é de Deus, ou seja, você tem um rosto. Isso é prova de que você isso é a maior prova de que você é propriedade exclusiva de Deus. Ok? Só pelo fato, aí eu entro na questão, pô, peraí, todo mundo é propriedade de Deus, todo mundo que está vivo, que tem um rosto, é propriedade exclusiva de Deus. Seja aqueles que fazem a obra de Deus, seja aquele que não. Seja aqueles que servem a Deus ou que não. Todo mundo é propriedade exclusiva de Deus, pelo fato de ter um rosto. Uma das provas é que lá em Apocalipse, está escrito lá, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono de Deus. Ou seja, não importa o que a pessoa faça nessa vida, não importa onde ela vá, não importa se ela se relaciona com as coisas de Deus ou do diabo, não importa se ela se relaciona com Deus ou com o mal, não importa. O fato é, um dia, pelo fato dela ser propriedade de Deus, um dia ela vai estar diante de Deus. Ok? Então, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus ele começa a fazer o homem, ele faz essa característica de rosto. Por quê? Provando que o homem é propriedade exclusiva de Deus. Então, imagem é aparência, é aquilo que caracteriza alguém. Então, o nosso rosto é a característica maior de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu já vi alguns pregadores dizerem que Deus ele tem rosto. Olha, existem alguns poucos versículos que caracteriza a pessoa de Deus na sua aparência. Aí eu falo, Deus ele não tem um rosto como o ser humano tem. Porque se Deus tivesse um rosto, Deus seria propriedade de alguém. Correto? Nós temos um rosto porque nós fomos criados por Deus e essa é a característica de que nós somos propriedade dele. Se Deus tivesse um rosto, ele seria propriedade de alguém. Porque o rosto é a maior característica de que nós somos propriedade de alguém. Tá certo? Aí você pergunta, mas pastor, professor, qual é o versículo que o Senhor me prova de que Deus ele não tem um rosto como nós temos? Você pode ver quando Jesus ele se transfigurou, lá em Mateus capítulo 17, também narra o livro de Lucas capítulo 9, versículo 29, e isso confirma com Apocalipse capítulo 1, versículo 16, a maneira mais categórica, a maneira mais clara de que Jesus, como Deus, ele se apresenta, ele nunca se apresenta com os traços do rosto humano. O rosto dele é como uma bola. Os discípulos, quando Jesus ele se transfigura, ou seja, ele mostra para os discípulos como que ele é na verdade, o rosto dele perde as características humanas, desses traços humanos, nariz, boca, essas características, e o rosto dele vira como uma bola do sol. Que na verdade esse sol que nós vemos, esse luminar que foi criado por Deus, é uma dos aspectos de Deus. Deus ele é um ser de luz. Por isso que você pode examinar lá em Mateus capítulo 17, Lucas capítulo 9, verso 29, que Jesus ele é um ser de luz. Ele aparece assim, quando ele fala do rosto de Jesus, aparece como uma bola de luz, como uma bola de fogo, ilumina.
E isso também confirma quando o próprio Jesus diz assim, lá em João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Tá certo? Então, queridos, nós temos um rosto porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tá certo? Você pode examinar, eu sou um doutorado em teologia, antes de estar gravando esse vídeo, eu pesquisei de cabo a rabo para eu poder ter uma base bíblica para dizer para você de que você é propriedade exclusiva de Deus. Agora, os teus caminhos é que vão te levar à consequência. Se você seguir a Deus, você vai estar com Deus. Se você não seguir a Deus, você vai se perder e você não vai usufruir da salvação, que é o projeto de Deus para o ser humano. Mas um dia você vai estar diante do trono de Deus. Um dia você vai prestar conta de você. Um dia você vai estar diante dele para ser condenado ou absorvido. Tá certo? E também provar através desse vídeo que Deus ele não tem rosto. Existem muitas expressões dos escritores. Olha, o rosto de Deus apresenta-se diante da face de Deus, mas os versículos que caracterizam de que Deus ele não tem os traços humanos de rosto, são esses versículos em Apocalipse capítulo 1, verso 16, Mateus capítulo 17 e Lucas capítulo 9, verso 29. Tá ok, pessoal? Espero que você tenha gostado. É um vídeo simples, não é polêmico. A Bíblia ela não traz polêmica, a Bíblia traz esclarecimentos de alguns fatos. Então estou aqui com esse vídeo te mostrando de que como que são as coisas e que você é propriedade de Deus. Amém? Curte, compartilha, dê o seu like. E se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, não tem problema, eu não sou o dono da verdade. Então você tem a sua opinião, eu só te peço que você busque fontes, que você pesquise, tá certo? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz. Eu sou estudante e professor de teologia, então eu tenho a responsabilidade de passar o que é verdade baseado com a Escritura Sagrada. Amém? Espero que você goste, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus te engrandeça e até o próximo vídeo. Amém? Forte abraço.